Esse é mais um vídeo que trata do assunto matrizes, onde nós vamos agora resolver mais um problema envolvendo esse assunto. Vamos ver que problema a gente vai fazer. A gente tem que fazer um programa que vai receber 5 apostas da quina e exibir na tela essas apostas. Só que tem uma observação aqui que os números válidos para a quina são de 1 a 80. É um problema que, em tese, é parecido com o problema anterior, que eu recebia de 16, que eu teria que receber 16 números e colocar numa matriz 4x4. Aqui eu vou receber 25 números, né? Um para cada jogo da quina. Cada jogo tem 5 números e colocar numa matriz 5x5. Aparentemente é bem semelhante ao exercício anterior, só tem aqui um probleminha, que esses números não são quaisquer números. Número para a quina eu vou validar, ele tem que estar no intervalo de 1 a 80. Qualquer número que não for assim eu vou recusar, ok? Bom, vamos ver o que foi pensado em termos de diagrama de bloco para a solução desse problema. Então está aqui o nosso diagrama, só para explicar rapidamente, aqui na parte esquerda o momento que eu recebo os valores e armazeno as apostas na memória, dentro de uma matriz, e depois aqui a parte final que eu exibo como é que estão essa matriz aí. Bom, então aqui eu vou trabalhar por linha, em cada linha eu vou trabalhar por coluna. Até aí é semelhante ao problema anterior. Então aqui eu tenho um for, onde eu vou ficar variando a linha, depois sobe de novo a linha, eu vou trabalhar da linha 0 até a linha 4. Então cada linha seria uma aposta da quina. E para cada linha da quina, cada jogo, então vamos pensar assim, as colunas seriam os números dessa quina. A diferença aqui, em relação ao problema anterior, é que eu não aceito qualquer número. Então eu vou validar se o número que o usuário informa é verdadeiro. Então aqui tem uma coisa interessante, tem essa pergunta aqui e depois tem um retorno para ela. Isso já denota que eu vou trabalhar aqui com um while. Agora, a pergunta do while, que está meio estranha. A pergunta é 1 é igual a 1? É evidente que 1 é igual a 1, e sempre é igual a 1, porque essa pergunta não envolve variáveis. Os valores aqui são constantes. Então, a princípio, pode parecer que eu estou aqui num loop infinito, que eu nunca vou sair daqui, já que isso é fixo, isso é fixo. Então, essa pergunta vai ser feita sempre. Essa daqui é uma maneira de você codificar ou de se preparar para fazer um loop infinito, que na verdade lá dentro daquilo que vai ser repetido, você tem o controle de se você quer ou não que isso fica repetindo para sempre, em que momento para. Então vamos ver, minha pergunta aqui é 1 igual a 1? Como é? Eu vou ler um certo número. E aí eu vou validar se esse número é maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo se ele é menor ou igual a 80, porque os números da quina vão de 1 a 80. Se esse número não atender esse critério, ele não é maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor ou igual a 80, o que eu faço aqui? Este é um if puro. Esse if retoma aqui para o while. Então, enquanto está acontecendo isso daqui, enquanto o usuário não decidir digitar um número válido, o programa não sai daqui. Aqui é um loop até o momento em que o usuário digita o número válido. Na hora que ele digita o número válido, ou seja, o número maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor ou igual a 80, eu guardo esse número na matriz. E aqui eu caio fora do while, voltando para perguntar um próximo número de uma outra coluna. Então, como é que eu saio desse while aqui? Eu saio com um break. Nós já vimos isso anteriormente. Então, com um break, eu posso sair daqui. Então, eu estou preenchendo a coluna. Se eu aceitei, eu venho para cá, pego outro número daquela coluna, tá? Aceito outro número, aceito, a não ser que ele dá inválido enquanto não digitar o número válido. O programa fica rodando aqui. E aqui, terminada aquela coluna, a gente passa para uma nova linha. Cada linha seria um jogo. Começa tudo de novo. O primeiro jogo da quina, o primeiro número da quina, o segundo, o terceiro, e sempre validando se ele é maior ou igual
maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor ou igual a 80. Então essa pergunta aqui, a gente usa às vezes na programação exatamente nesse caso. Eu vou deixar um while que aparentemente ele é para sempre verdadeiro e eu resolvo quando sair dele com um break. Bom, terminado o processo de preenchimento aqui, então a gente parte para a exibição do resultado, jogo a jogo, aquilo que já bem parecido com o exercício anterior. Bom, eu já tenho a codificação feita, eu vou apresentar já direto com a codificação resolvida e a gente vê o diagrama aqui lado a lado. Vamos ver. Bem, temos aí então projetado a codificação desse diagrama que está aqui desse lado. Ele estava em tamanho maior no slide do PowerPoint, agora está em tamanho reduzido para poder caber lado a lado aqui na esquerda o deve ser mais, um programa na linguagem C já codificado, e aqui na parte direita o diagrama. Então, como variáveis, eu vou precisar da minha matriz, ela é 5x5, e dos meus indexadores de linha e coluna, eu também vou precisar de uma variável inteira para fazer a leitura. Veja aqui que lá no diagrama eu leio o número para validar se esse número é válido ou não. Se ele for válido, eu guardo então dentro da matriz. Então, começando aqui, a linha de 0 até 4 é o primeiro nível do if. Eu introduzi aqui no diagrama de bloco, essas coisas não costumam aparecer, a gente não se preocupa com isso, mas eu introduzi aqui uma mensagem e fiz aí mudar de linha para as coisas não ficarem cavaladas, ou seja, cada vez a linha vai identificar o jogo. Cada vez que eu mudar de jogo, eu vou dizer que jogo que eu tô e pulo uma linha antes, uma depois, para dar um destaquezinho aí naquilo que eu vou digitar depois. Observa que aqui a linha começou de 0, mas na hora que eu mostro, eu digo, quando é 0 eu vou dizer jogo 1, quando é 1 eu vou dizer jogo 2. É aquela história lá, o usuário não está acostumado a pensar, a contar de 0, né? Então, pelo menos na hora de exibir, eu faço essa defasagem aí que fica mais amigável com quem vai preencher. Bom, me preparei então para preencher um determinado jogo, o jogo é a linha, e aí na linha então eu vou para esse segundo nível do for, que é a coluna, que também vai de 0 até 4, dando um total de 5 colunas. E aqui então aquela pergunta, enquanto 1 for igual a 1, e o 1 é sempre igual a 1, então o meu while ele está preso aqui, olha. Ele começa aqui na linha 14 e termina na linha 23. Enquanto 1 for igual a 1, eu vou fazer isso daqui. Bom, o que eu faço? Eu vou pedir eu vou ler um número, né, aqui com esse scanf, só que antes de ler eu mostro aqui para o usuário uma mensagem para que ele digite um número para a posição, aí então dou que posição eu quero ler. Posição 1, 2, 3. Observa que como a coluna começou de 0, na hora de exibir eu falo, digite número para a posição 1. O usuário não está acostumado a pensar, a numerar de 0. Bom, eu leio esse número, como está aqui no diagrama, e faço uma validação. Se esse número for maior ou igual a 1, e ao mesmo tempo, olha, e comercial, isso na pergunta é a forma de perguntar e. Então o número é maior ou igual a 1 e também esse número é menor ou igual a 80? Se sim, o que eu estou fazendo? Eu estou aceitando esse número e guardando na matriz, na linha que está indicado por L e na coluna que está indicado por C. E break. O que vai fazer esse break aqui? Ele vai cair fora do while, que é o while que está mais próximo dele, que é esse aqui da linha 14. Bom, qual é a instrução depois de sair fora do while? É esse fecha bloco que retorna ao segundo nível do for. Então, depois que eu guardei, eu retorno ao segundo nível do for, que é aqui. Então, é esse for. E quando esse for terminar, eu volto para o primeiro nível do for. Então, essa volta é esse fecha aqui. Então, nessa parte aqui, eu estou fazendo a validação. Agora, só um detalhe aqui, eu não coloquei se o número não é válido, tá? Então, o que eu faço? Eu retorno ao while. Só que eu coloquei aqui para mostrar que o número que o usuário digitou não é válido. E deixei uma linha em branco depois
para não encafalar com a pergunta que vem na sequência. Então, se ele digitou o número válido, eu aceito e caiu fora do while. Se ele não digitou o número válido, eu reclamo e deixo aqui o programa. Enquanto ele não digitar o número correto, eu não aceito. Então aqui é um loop infinito em termos, né? Infinito enquanto o usuário não resolver digitar um número válido. Dentro desse for, que é o for por colunas, e variando depois a coluna, então eu tenho esse for, que é o por linha. E finalmente essa parte do diagrama, que já é mais simples, então, onde eu vou dizer, cada vez que eu entrar num jogo novo, numa linha nova, eu mudo de linha e apresento lá o resultado dos valores indicados para esse jogo. Então, aí a coluna vai de 0 até 4, são 5 colunas. Observe que aqui, de novo, a linha vai de 0 até 4, mas na hora de apresentar eu dou linha mais 1, só para ficar mais bonitinho na mensagem. Então aqui a gente já pode tentar executar o programa, se eu não cometi nenhum erro de digitação. Vamos lá. Está compilando. O programa já é um pouquinho maior, tá aí. Então, ó, jogo 1. Digite um número para a posição 1. Quer dizer, posição 1 no jogo 1. Eu vou digitar o número 5. Depois para a posição 2, o número 7. Para a posição 3, o número 37. Posição 4. Eu vou errar aqui, ó. Vou digitar o número 99, que ele deve ser recusado. Então veio aqui, ó, número 99 inválido. E novamente digite o número para a posição 4. Não foi aceito aqui, né? Então vou digitar aqui o número 32 e o número 44. Pronto. Agora segundo jogo. Então vou digitar números do segundo jogo. Vou digitar na sequência aqui. Agora terceiro jogo. Agora quarto jogo. 11, 12, 13, 14, 15. E agora o outro jogo que é o último, né? Então 16, 17, 18, 19 e 20. Agora ele deve mostrar como é que eu fiz as minhas 5 quinas. Então tá aqui. Jogo 1, 5, 7, 37, 32, 44. Bom, os 5 números do jogo 1, os 5 números do jogo 2, do jogo 3, do jogo 4 e do jogo 5. Esse foi um programa um pouquinho mais complicado, né? Uma novidade aqui nessa parte de se 1 é igual a 1, isso aí é uma técnica de programação que você pode usar sempre que julgar necessário. O 1 é sempre igual a 1. Você pode colocar qualquer pergunta aqui que a resposta seja sempre verdadeira. E o controle para sair do while fica por tua conta. Você decide quando você vai sair. Bom, acho que a gente então pode dar por encerrado aqui mais esse problema na utilização de matrizes.